Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Em Sintonia com a Natureza é esse lugar onde a gente troca ideias e traz notícias da cidade e do campo para discutir e informar. Tudo isso em meia hora de programa. E no programa de hoje nós falamos sobre os sistemas agroflorestais. Falamos do papel fundamental das SAFs, as agroflorestas, no equilíbrio ambiental. E também sobre como, através das SAFs, podemos mudar a forma de produção de alimentos, transformando também produções em produções agroecológicas. E é para falar sobre tudo isso que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual Marcos Figueiredo. Marcos é sócio fundador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, o Centro Sabiá. Marcos, é um prazer ter você com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre você e o seu trabalho? Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar falando com todos os ouvintes desta rádio para dialogarmos um pouco sobre a agricultura agroflorestal ou os sistemas agroflorestais. Meu nome é Marcos Figueiredo, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também sócio fundador do Centro Sabiá. Marcos, para a gente ir direto ao assunto, o que é um sistema agroflorestal e o que difere ele das outras formas de cultivo? O primeiro tema que eu gostaria de tocar é sobre o que significa, o que é um sistema agroflorestal. De uma maneira muito simples, a gente poderíamos dizer que o sistema agroflorestal ou agricultura agroflorestal é a combinação de diferentes tipos de plantas no mesmo roçado. Ou seja, é quando o agricultor planta junto o milho, o feijão, a fava, o girimum, o cajueiro, o coqueiro, a goiabeira, as palmas, o sabiá, o mandacaru. Tudo isso tem uma função dentro do sistema. Produção de grãos para alimentação, a produção de frutas, que também serve para alimentação, mas também serve para as abelhas, a produção de forrageiras, como a palma, que serve para alimentar os animais, a produção de estacas através das plantas que produzem madeira. Então, o sistema agroflorestal, a agricultura agroflorestal, é a combinação de todas essas plantas dentro de um mesmo roçado. Isso tem uma vantagem muito importante, porque produz alimentos e bens para a família durante todo o ano. No começo do programa falamos que as agroflorestas podem até ajudar no equilíbrio ambiental, não é verdade? Por isso eu pergunto, de que forma uma agrofloresta equilibra o meio ambiente? Uma segunda questão que eu gostaria de tocar é qual a importância de um roçado como esse do ponto de vista do equilíbrio ambiental. Se você observar um roçado onde existe apenas uma cultura, por exemplo, o milho, por exemplo, o algodão, ou por exemplo, a palma, todo agricultor e toda agricultora observa que é muito mais fácil aparecer uma praga aqui, uma praga acolá, às vezes muitas pragas. No milho, muitas vezes, aparecem muitas lagartas. Na palma, aparecem as cochonilhas. Mas você quase nunca, vê uma praga atacando uma caatinga, destruindo uma caatinga. Por quê? Porque a caatinga ela tem uma alta diversidade de plantas. Então ela está em equilíbrio, ela está em mais equilíbrio. Quando você fizer um roçado com alta diversidade de espécies de plantas de todos os tipos, o equilíbrio ambiental é maior e também você terá produção durante todo
os meses do ano. O SAF, o Sistema Agroflorestal, é uma grande frente no combate aos pesticidas e agrotóxicos. Que diferença você pode nos mostrar entre um alimento produzido de forma agroecológica nas agroflorestas de um produto que vem dos agrotóxicos? A diferença de um sistema baseado numa produção ecológica altamente diversificada e numa produção com agrotóxico é a seguinte: é que o agrotóxico, ele mata. As plantas, as frutas, os legumes que são produzidos com glifosato, eles têm um alto grau de toxicidade. Aos poucos, isso vai provocando um envenenamento nas pessoas que consomem. Vai levando a um enfraquecimento do organismo e ao aparecimento de doenças, muitas vezes doenças muito graves, muito difíceis de ser curada. Então, você fazer uma produção do ponto de vista agroecológico, você está eliminando essa possibilidade de envenenar o seu próprio corpo e envenenar o solo, envenenar o seu rio, seu riacho, seu poço. Também tem uma outra grande vantagem quando você faz uma produção sem veneno, sem usar agrotóxico. Todos nós sabemos que o agricultor tem que desembolsar uma grande quantidade de recursos para comprar veneno, para poder combater aquilo que se chama de praga. Então, se ele deixa de comprar na loja esses venenos, ele está fazendo uma economia muito importante para o bolso dele. Ou seja, ao deixar de gastar, ele economiza recursos que ele pode utilizar para outras finalidades. Além do mais, ele manterá sua terra mais saudável e mais produtiva. É preciso ter algum grande conhecimento técnico para gerir e fazer uma agrofloresta? Como que começa uma? Os conhecimentos para você fazer um sistema agroflorestal, uma agrofloresta, são conhecimentos simples, mas que o agricultor precisa ir atrás desses conhecimentos. Como combinar no mesmo roçado diferentes tipos de plantas, dando um espaçamento correto entre elas. Como combinar diferentes tipos de plantas sem que haja uma competição entre elas. Como distribuir essas plantas no espaço de forma que permitam a produção saudável de todas as plantas que ele está colocando no seu roçado. Esse conhecimento ele pode buscar através dos técnicos do Centro Sabiá ou das organizações que trabalham com a ASA. Mas também existem muitas experiências em diferentes regiões do semiárido, da zona da mata, de agricultores que já são praticantes da agricultura agroflorestal. Uma visita de intercâmbio pode ajudar muito esse agricultor que quer conhecer esse novo sistema de produção. Também se pode pesquisar nas redes sociais, na internet, no YouTube, que aí também tem um conjunto de informações importantes. Exatamente. Marcos, é para pensar um pouco mais sobre isso que você está falando, que a gente agora vai fazer uma pequena pausa, mas a gente volta já já para a gente amarrar esse nosso papo. A gente volta já já. Oi, meu nome é Isa, eu sou professora de inglês. Eu gostaria de saber como é que a gente fica sabendo se um alimento é agroecológico. Oi, Isa, muito boa a sua pergunta. Veja, para você saber se o alimento de fato é agroecológico, você tem que observar onde você está adquirindo ele. Se é de um agricultor agroecológico que você conhece, já visitou a propriedade dele ou conhece pessoas que já visitaram, tudo fica mais simples. Mas a forma mais segura, sem precisar ir na roça buscar o teu alimento agroecológico, é adquirir o teu produto através das feiras agroecológicas. E quando você estiver na feira, observe se esse agricultor está devidamente cadastrado como produtor orgânico. Se ele tiver cadastrado como produtor orgânico junto ao Ministério da Agricultura, ele vai ter que estar exibindo lá na barraca dele um documentozinho
branco, papel, uma declaração do Ministério da Agricultura de que ele está cadastrado como produtor orgânico, né? Então é só observar esse documento. Os agricultores chamam esse documento de OCS, Organização de Controle Social, né? Uma declaraçãozinha que fica ali presa na barraca. É só você observar isso e conversar com os agricultores, certo? Valeu! E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Marcos Figueiredo sobre os sistemas agroflorestais. Marcos, nesses tempos de pandemia, a gente vê que a agricultura agroecológica está fazendo frente no combate ao coronavírus através da alimentação saudável. Como você vê as agroflorestas e agricultores e agricultoras agroflorestais também inseridos nessa luta, nesse combate ao coronavírus? No contexto da pandemia que estamos vivendo, que já vitimou mais de 50 mil pessoas e com mais de 1 milhão de pessoas contaminadas no Brasil, a agrofloresta, a agricultura agroflorestal de base ecológica é extremamente importante. Porque nós sabemos, todo agricultor sabe disso, aonde tem um solo forte, a planta é produtiva, a planta é sadia. Assim, uma pessoa que se alimenta de uma comida forte, de uma comida ecológica, com alto valor nutricional, essa pessoa tem as suas defesas orgânicas mais fortalecidas. Então, uma pessoa que consome frutas, consome grãos, consome mel, tudo isso com procedência ecológica, vai ter mais resistência para enfrentar essa crise sanitária que estamos vivendo, que foi provocada, diga-se de passagem, por esse modelo de agricultura industrial, do agronegócio, que destruiu florestas, destruiu a natureza, destruiu biomas e foi entrando até áreas sagradas, ecossistemas sagrados, permitindo que determinados vírus passassem de animais silvestres para seres humanos, onde aí se modificaram e se propagaram numa escala gigantesca. Marcos, pensando em toda essa nossa discussão sobre as SAFs, é que eu pergunto, por que a agroecologia precisa ser o futuro da produção de alimentos no campo? Por que devemos pensar de forma agroecológica? Então, a agricultura ecológica, agroflorestal e a agroecologia são ferramentas extremamente importantes para enfrentar essa catástrofe sanitária, essa catástrofe ambiental que estamos vivendo. Cada agricultor fazendo o seu roçado, uma área pequena experimental e aos poucos, vendo os resultados, vai ampliando isso para uma agrofloresta exuberante, diversificada e produtiva. Perfeito. Marcos, infelizmente o nosso tempo de entrevista já está acabando. Foi muito bom trocar essa ideia com você e bater esse papo agroecológico. Meu abraço a todas e a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Marcos, muito obrigado. Gente, hoje conversei com Marcos Figueiredo, sócio fundador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, o Centro Sabiá. E é pensando nessa agroecologia e em todo esse nosso papo agroecológico que agora ouvimos um pequeno depoimento do Centro Sabiá sobre o nosso mundo em meio à pandemia do coronavírus. O nosso amanhã precisa ser agroecológico. Para abrir o giro de notícias, falamos do dia 17 de junho, o dia de combate à desertificação. Segundo o novo Atlas Mundial da Desertificação, no planeta temos mais de 75% da área em algum estágio de degradação e mais de 90% pode ser degradado até 2050. E até 2050, calcula-se que até 700 milhões de pessoas tenham sido deslocadas devido a questões ligadas a recursos terrestres escassos. O número pode chegar a 10 bilhões até o final desse século. Segundo o Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite, LAPIS, ligado à Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, cerca de 13% do semiárido brasileiro são áreas quase desérticas, com níveis de
degradação muito altos. O Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, aponta que 85% do semiárido brasileiro passa por processo de desertificação e 9% já está totalmente desertificado, uma situação irreversível. É preciso combater a desertificação. Não é um problema do amanhã, é do hoje e é real. Seguindo com o giro de notícias, falamos sobre a interiorização do Covid-19, o coronavírus, em Pernambuco. Estudo da Fiocruz Pernambuco traz dados que comprovam o panorama atual de interiorização dos casos de Covid-19 no estado. A capital pernambucana, que concentrava 71% dos casos da doença no estado, no início do mês de abril, passou a responder por apenas 34% em junho, no último período observado da pesquisa. O inverso aconteceu com os demais municípios, que passaram a responder por 66% de todos os novos registros da doença no estado de Pernambuco. Só para que se tenha uma ideia, o boletim de Covid-19 da Prefeitura de Rio Formoso divulgou dados do último dia 23 de junho, que indica 173 casos confirmados, dos quais 82 foram recuperados e 15 declarados como óbito. É preciso que a gente redobre a atenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Para ter acesso a todos os dados da pesquisa e entender mais sobre a forma que a pesquisa foi executada, você pode ler a matéria na íntegra no site da Fiocruz Pernambuco. É só pesquisar no Instagram por @FiocruzPernambuco, tudo junto e sem acento. A análise quantitativa foi feita com base em dados disponibilizados até 6 de junho pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Fran? Oi, Gel. Bom dia, meu irmão. E aí, minha irmã? Tudo bem contigo por aí? Como foi a semana? Tudo bem por aqui, Gelzinho. A semana foi boa. Apesar de tudo isso que está acontecendo, essa história da pandemia do Covid, mesmo assim a gente ainda conseguiu fazer um São Joãozinho só nosso aqui em casa. Ai, chega, eu consegui sentir o gosto de uma canjiquinha quente, feita na hora. Eita, saudade que não cabe no meu peito. Gel, nem fala. Foi muito bom, foi muito importante, sabe? Assim, para não deixar essa data passar batido. Mas ainda assim, não é a mesma coisa não, sabe, Gel? Total, Francisca. É uma festa muito importante para o Nordeste todo. Imagina por aí no sertão. Exatamente, meu irmão. É triste ver uma festa importante dessa passar assim, sem a gente poder sair de casa, comemorar com os amigos, levar uma pamonha lá em Dona Maria. É mesmo, Fran. Mas a gente precisa lembrar sempre o porquê que paramos, né, Francisca? Tu sabe. Eu sei disso, Gel. Mas não é só por causa disso que fica mais fácil. Tem dia que é mais difícil. É mesmo, Fran. Mas assim, pensa comigo. Pelo menos vocês ainda conseguiram fazer uma coisinha, sabe? Se juntar com a família, se ocupar um pouquinho com o que faz bem. É verdade, meu irmão. E homem, como foi bom. É só assim que a gente percebe o tanto que é importante a gente parar um pouquinho, sabe, Gel? Olha aí, tá vendo? Aqui eu não comi nada que eu queria, nem um milhozinho cozido. Mas foi feriado do mesmo jeito. Então a gente tirou o dia para assistir uns filmes e comer pizza. Foi massa, literalmente. É mesmo, meu irmão. A gente precisa perceber mais essas coisas que nos fazem bem, não é não? É mesmo, Fran. E outra coisa, depois que tudo isso passar, vai ter muito São João pra gente comemorar junto, viu? É mesmo, Fran. Por enquanto segura. Fique em casa, mas depois é só forró, minha filha. É isso, Gel. O pensamento é esse. Vai passar. Agora é paciência. Agora, vou-me embora, viu, Fran? Boa semana por aí e pense nas coisas boas. Um cheiro, George. Boa semana pra você também. Cheiro!
Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Então é isso, pessoal. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou hoje. Lembramos sempre das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só pesquisar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. E a gente também tem podcast, viu? Para encontrar nosso podcast é muito fácil. Procura no Mixcloud ou no Spotify por Cantos do Sabiá. É isso. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até a próxima sintonia. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.